Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Repita comigo assim: lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Fala assim: um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Repita comigo: águas mais fundas. Eu me perdi aqui. E a todos, lancem as redes para a pesca. Agora repita também: lancem as redes. Mais uma vez: as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porém és tu quem está dizendo isto: vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Repita comigo: as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Amém? Agora vá comigo em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Lucas, capítulo 5, que eu acabei de ler para vocês, foi a primeira pesca maravilhosa. João, capítulo 21, que nós vamos ler agora, foi a segunda pesca. Na primeira pesca, eles ainda não eram discípulos de Jesus. Foi a partir deste momento que Jesus começa a comissionar os seus discípulos. Foi exatamente neste episódio, quando Pedro vê o tamanho do milagre, ele sai da praia, prostra-se diante do Senhor, e Jesus fala: Pedro, deixa tudo e siga-me. E Pedro, deixando tudo, seguiu Jesus. Passado já muitos anos, Jesus agora morre, ressuscita, e eles, achando que Jesus não voltaria, voltaram a fazer o que faziam antes. Porém, entretanto, todavia, eles já eram discípulos de Jesus. E é exatamente aqui onde nós vamos começar a ler, aonde Jesus aparece mais uma vez para eles. E aqui acontece o segundo milagre da pesca maravilhosa. João 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito. Repita comigo: lancem a rede do lado direito, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros. Repita comigo: pois estavam apenas a cerca de 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão.
Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Repita assim, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Repita comigo, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era um Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e os deu-lhe, e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Amém? Aqui nós temos dois cenários, dois episódios e duas pescas maravilhosas. Porém, quando nós analisamos a nuance dos acontecimentos, nós vamos perceber que existiram muitas diferenças de um milagre para o outro. No primeiro milagre, como nós lemos, Jesus disse para eles irem ao fundo, vá na parte mais funda e lancem as redes. Está no plural, como vocês leram. E a Bíblia vai dizer que quando eles começam agora a tentar puxar a rede, ela começou a se romper. Isso fala de quê? Que se a rede estava se rompendo, é porque os peixes estavam escapando, ao ponto de que tiveram que chamar um outro barco, e nós não sabemos exatamente de quem era esse outro barco, para poder ajudá-los, e ainda assim os barcos quase afundaram. Isso é o que acontece na vida de todo aquele que não entende o que é viver o transbordo na presença de Deus. Nesse momento que Jesus produz esse milagre, eles ainda não eram discípulos de Jesus. Foi o primeiro encontro, eu poderia dizer, que eles tiveram com a manifestação da glória, em ver um milagre tão grande acontecendo. Mas quando nós olhamos para a realidade desses homens, esses eram homens que viviam aquém da religião. Eles tinham uma prática que, para o judaísmo, não era uma das práticas mais aceitas, ou poderia dizer, uma prática aceita. Esses homens, como vocês vão ver dentro do judaísmo, eles não guardavam o sábado, eles não eram fariseus, eles não eram cumpridores à risca da lei. Mas aprove ao Senhor escolher exatamente esses homens para começar o ministério, porque muito diferente de mim e você, que queremos trabalhar com pessoas prontas, Jesus pega quem não é e transforma naquilo que ninguém dá nada. Você está aqui essa noite? Você não valia nada, você lembra? Como eu também? E olha a obra que ele fez na nossa vida. A gente só quer trabalhar com quem é bom, com quem é perfeito, né? Jesus é diferente. Por isso que ele chama para sermos imitadores dele, e não da religião nem do mundo. Mas grave isso no coração. Eles lançaram as redes, e eu entendo que, a começar, o fato de ir no fundo, eles já começam a tendo muito trabalho, porque não é como o motorzinho que hoje existe, você coloca ali atrás, acelera e vai. Eles tiveram que ir remando até o fundo. Chegam no fundo, lançam as redes. Agora eles entram em pânico porque as redes começam a se romper, os peixes começam a fugir. Tiveram que chamar uma outra embarcação que não fazia parte do milagre, e para que eles não perdessem tudo, tiveram que compartilhar do que tinham com outros, que não fazia parte da realidade do chamado que Deus tinha com a vida deles. E agora os dois barcos quase começam a afundar, e eles chegam na praia ainda assim com este resultado. E a partir desse momento eles começam a entender o que é viver debaixo do cuidado do Senhor. Então Pedro deixa tudo e segue Jesus. Mas quando nós olhamos para a segunda pesca, esse episódio vai acontecer depois de um certo tempo de caminhada. Jesus já tinha praticamente cumprido com quase todo o seu ministério terreno. Eles já tinham experienciado viver com Jesus, caminhar com Jesus, ver os milagres que Jesus fazia. E quando Jesus agora aparece para eles, Jesus começa a dar uma instrução diferente da primeira. Jesus agora começa a trazer um direcionamento que nós precisamos nos ater a isso, porque vai falar muito da realidade daqueles que se tornaram discípulos de Jesus, daqueles que, quem sabe, são discípulos, mas ainda não aprenderam a confiar no seu mestre, sendo um discípulo. Então, quando Jesus chega, a primeira palavra que ele dá é: lance a rede do lado direito, porque a palavra diz que ele nos sustentará
com a destra de suas mãos. É Deus dizendo: eu te estou sustentando. Quem sabe o dia foi mau, quem sabe você não teve resultados, quem sabe você está tentando fugir do propósito, voltar ao que fazer o que fazia antes, mas eu quero te dizer uma coisa: você foi marcado pela minha presença, eu tenho um chamado na sua vida, ainda que você seja infiel, eu continuo fiel. Você pode estar tentando fugir, você pode estar tentando escapar, mas eu vou até você, porque eu ainda não desisti de você. E lançar a rede à direita é um sinal de que Deus está dizendo: eu continuo sustentando a sua vida. Só que diferente da primeira, Jesus mandou lançar a rede. Na primeira foram redes, na última foi rede. Pastor, o que está tentando dizer é que quando nós começamos a caminhar debaixo do propósito e a entender que é Ele que está cuidando da nossa vida, Ele vai diminuindo as ferramentas e aumentando o resultado. Ele vai diminuindo as ferramentas e aumentando o resultado. Pastor, não estou entendendo. Aquilo que custava muito para fazer, aquilo que te desgastava muito, aquilo que gerava muita demanda, Deus está dizendo: caminha na minha presença, confie na destra das minhas mãos, que eu reduzo a ferramenta, eu reduzo o trabalho, mas eu aumento o resultado. Eu reduzo a penalidade, eu reduzo a fadiga, mas eu aumento o resultado. E a Bíblia vai dizer mais: eles estavam apenas 90 metros da praia. Quem acha que para ter muito resultado tem que trabalhar muito é você. Deus está dizendo: confia em mim, que o trabalho eu faço. Porque Isaías 64 verso 4 vai dizer que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem tampouco se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele. Deus só trabalha para quem nele espera. A sua confiança está no teu braço, está na quantidade de ferramentas, na quantidade de horas de trabalho, na quantidade de conexões. É muita rede, é muito trabalho, é muito cansaço, e Deus está dizendo: eu sou aquele que reduz a ferramenta e aumenta o resultado. Eu sou aquele que diminui o trabalho, mas aumenta o resultado. Fique somente na minha presença e confie na minha palavra. Porque logicamente é mais fácil confiar naquilo que eu faço do que na palavra que me garante que eu vou viver o sobrenatural. Porque o que eu faço eu vejo, a palavra eu só preciso confiar. Porque muitos não vivem, lógico, não confia. Outrora tiveram que ir a 200 metros, agora foram menos da metade do caminho. Estavam no raso, eu poderia dizer. Aquilo que você está achando que vai ter que ir longe demais para alcançar, Deus está dizendo: se você confiar onde você está, eu sou capaz de transformar a sua realidade. Porque a promessa que nós carregamos é que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Eu sei que muitos vieram para a América, passaram vergonha, passaram humilhação, passaram privações, e quem sabe está passando até hoje, mas a promessa é: eu não tenho que te tirar para te honrar, é no lugar da vergonha que eu manifesto a dupla honra. Eu não sei se alguém está recebendo isso. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir: levante a sua mão, meu irmão, crê nessa palavra. No lugar que você mais foi humilhado, é nesse lugar que Deus vai te exaltar. Meu Deus! Aí tem algo interessante, porque na primeira vez não caminhavam com Jesus. Aí que sabe o que aconteceu? Foi milagre, foi intervenção, mas não caminhava em princípio. Aí o que aconteceu? As redes se rompiam e começou a ter o quê? Prejuízo. Isso fala muito na vida de pessoas que querem apenas viver um milagre. E quando Deus faz o milagre, sai da presença. Meu irmão, resultado de verdade, lucro de verdade só se dá na presença de Deus. Deus não quer resolver momentaneamente algo na sua vida, Ele quer resolver toda a sua vida. Ele quer tratar o seu coração, Ele quer tratar o seu orgulho, Ele quer tratar a sua soberba, Ele quer tratar a sua arrogância. Ele não quer melhorar a sua vida, Ele quer te dar uma nova vida. Mas para que a nova vida seja restaurada, você precisa ver o milagre e permanecer na presença daquele que fez o milagre. O que mais vemos no meio cristão é pessoas que recebem milagre e voltam de um lugar que nunca mais deveria voltar. Aí diminuiu glória. Eu só quero o casamento. Deus dá o casamento. Não vou mais para a igreja porque eu tenho que dar atenção ao meu marido.
Não, só queria trabalhar mais, só queria ter mais resultados. Aí Deus abre uma porta, aí com o dinheiro desse resultado, vai para o parque e não vem para a igreja. Eu só queria ter uma qualidade melhor de vida. Aí troca o momento de culto, de adoração, de serviço pelo tempo de entretenimento. Porque antes eu não tinha dinheiro para pagar um anual, agora eu tenho. Antes eu não tinha dinheiro para ficar pagando e consumindo combustível, para ficar dando voltinha, agora eu tenho. Antes não tinha dinheiro para ir para o shopping, trocar o celular, comprar uma roupa de marca, agora eu tenho. Então troca aquele que fez o milagre pelo próprio milagre. Aí o que acontece? Começam a ter prejuízo. Aí quem não tinha nada a ver com a sua realidade tem que vir. As pessoas falam, não, vai ser tão grande que outros serão abençoados. Não, o que Deus faz na sua vida é na sua vida. Certamente outras serão alcançadas, mas o milagre em si é para você. Então aquilo que Deus estava fazendo, por eles não entender o princípio da fidelidade, acabou sendo compartilhado e prejuízos sendo deixados pelo caminho. Tem muita gente que no passado fazia muita coisa. E quem sabe você teve grandes resultados. Mas da mesma forma que esses grandes resultados vieram, muitos prejuízos vieram também. Aí você fica na sua mente, não, eu preciso voltar a ter a quantidade de coisas que eu tinha. Eu preciso voltar a fazer tudo que eu fazia. Deus, como vai ser a minha vida? Se eu não tiver tudo que eu tinha, se eu não puder fazer tudo que eu fazia, eu nunca mais vou ter a vida de antes. E Deus está dizendo, pare de olhar para o que você tinha e comece a olhar para o que você tem. Porque não é sobre a quantidade do que você tem, é sobre o meu poder que está na sua vida. Não é sobre aquilo que você faz, mas é sobre aquilo que eu decido usar para te abençoar. Quem sabe no Brasil você advogava, e quem sabe aqui Deus quer te usar para prosperar na obra, na limpeza, eu não sei, quem sabe Deus quer te dar um negócio grande, mas comece a olhar para aquilo que você tem, porque não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele decide usar para te abençoar. Pedro, com muita rede, não tinha nada, e quando recebeu, teve prejuízo. Só que existe algo interessante, porque mesmo ele tendo prejuízo, você vendo princípios da infidelidade em sua vida, ele ainda assim teve resultados. Porque muitas das vezes Deus vai te dar resultado para que você possa renunciar por amor a Ele. Deus nunca vai chamar um fracassado para caminhar com Ele. Deus nunca vai chamar alguém que tentou de tudo e tudo deu errado para fazer uma renúncia. Não, Deus vai produzir resultados na sua vida e vai falar para você, agora deixa e segue. O fruto do que nós vivemos hoje como igreja, como líderes, está totalmente relacionado ao número de renúncias que, como família, a gente fez até chegar aqui. Tem muita gente que olha o momento, mas não olha mais renúncias. Mas toda renúncia feita na presença de Deus é a certeza que, independentemente do que eu tenho agora, Ele é fiel para pegar o pouco e transformar em muito. Quem sabe o que você tem hoje, você olha e fala assim, é pouco. Mas Deus está dizendo, eu não preciso de muito para fazer muito. Antigamente você precisava de muito para ter o pouco resultado que tinha. Quem sabe o que você tem hoje é pouco. É pouca força, é pouco recurso, é pouco emocional. Porque quem sabe você chegou aqui com as suas forças quase indo embora. Mas Deus está dizendo, confie na minha palavra, porque eu pego o pouco e transformo em muito. Tudo que você precisa é não desistir. Então somente permaneça na presença daquele que te chamou. Você está comigo? E aí quando eles estão agora indo para a praia, e esse aqui é o princípio da fidelidade, vocês vão entender. Quando eles agora estão indo para a praia, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Mas o interessante é que a mesma Bíblia vai dizer que Jesus já tinha um peixe e um pão na brasa. O primeiro princípio é, Jesus está dizendo, eu não preciso do que você tem. Porque o sinal de ter o peixe e o pão é o Senhor dizendo, eu já tenho tudo que eu preciso. Mas Ele dizendo para mim e para você, agora traga do que vocês pescaram, porque a Bíblia diz que é Ele que dá semente ao que semeia, é Ele que provê as nossas necessidades. Ele dizendo, para que o dia amanhã seja garantido, seja fiel no hoje, para que amanhã eu continue exercendo fidelidade sobre a sua vida, traga também do de vocês. Ele dizendo, eu produzo o milagre, mas a fidelidade compete a você. Eu faço a sua rede encher de peixes, mas a entrega está nas suas mãos. Muitos dos problemas que nós enfrentamos Deus enche a nossa rede e nós esquecemos de entregar a Deus aquilo que é de...
Ah, você sabe? Jesus não precisava, ele disse. A Bíblia vai dizer que ele já tinha um peixe e um pão na brasa. Porque a sua entrega de hoje vai garantir o milagre de amanhã. Eu vou repetir isso para alguém, tá? A sua entrega de hoje vai garantir o milagre de amanhã. A entrega no servir, a entrega no adorar, a entrega no cultuar, a entrega nos dízimos, a entrega nas ofertas, a entrega no abraço, a entrega no amor, a entrega no chamado. Senhor, eu me lanço, eu me rendo, eis-me aqui. Tudo que você faz hoje, tudo que você se entrega hoje é a garantia do milagre de amanhã. Outrora, eles não entenderam este princípio, mas vivendo debaixo desse princípio, eles compreenderam. Tão somente se eu caminhar na presença, os milagres me seguirão. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer: e as bênçãos seguirão a vocês. Meu irmão, levante as mãos em nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu o que eu li. Eles não foram até Jesus, mas Jesus foi até eles. Eu quero declarar que na sua realidade, no seu dia normal, você pode estar lá trabalhando, fazendo aquilo que para você não tem muito valor, mas é nesse dia que Jesus vai ao teu encontro, é nesse dia que Jesus vai te dar uma estratégia, é nesse dia que Ele vai lançar uma palavra sobre a sua vida, é nesse dia que Ele vai te surpreender. Quem sabe é um dia comum, é uma segunda-feira normal, é uma terça-feira normal, é uma quarta-feira qualquer, é uma quinta improvável, é uma sexta-feira de desistência, mas Ele está dizendo: continue na minha presença, continue vivendo o meu propósito, e o meu milagre irá ao seu encontro. Eu não sei se você vai receber isso, mas eu vou falar mais uma vez. Ele vai diminuir o trabalho e vai aumentar o resultado. Ele vai diminuir o resultado, ele vai diminuir o trabalho e ele vai aumentar o resultado. Era muitas redes, ele fala: não precisa de muitas não, porque é muitas, mas está rompendo, está estragando, está perdendo. É uma rede bem firme, bem apoiada na destra da minha mão. Você olha e fala: Senhor, com uma só rede. Meu irmão, é tão extraordinário que na primeira, embora eram muitos peixes, pastor Alex, eles conseguiram trazer. Agora não sei se vocês perceberam no texto, vai dizer que eles não conseguiram nem puxar a rede. Ela não se rompeu, porque certamente eles tentaram fazer força, mas eram tantos peixes que eles vieram o quê? Arrastando. Nem um trabalho de puxar eles tiveram, só tiveram que arrastando na onda do mar, só na força do mar. Você não está entendendo não? É o Senhor dizendo: permaneça na minha presença, que o Espírito, a água do Espírito vai parar sobre a sua vida. Aquilo que você acha que vai trazer muito peso, muito trabalho, fique tranquilo que eu vou botar na sua mão, e da mesma forma que eu colocar na sua mão, eu vou levar até o propósito, até o destino, e nada daquilo que eu colocar na sua mão será perdido. Pare de ficar olhando para prejuízo passado, pare de ficar olhando para a quebra passada. Deus está dizendo para alguém: eu te darei um resultado novo, e sobre esse resultado novo, você não vai chorar o prejuízo da primeira casa, pois a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus vai fazer, meu irmão. Jesus vai fazer. E o que é mais lindo nisso tudo é que a promessa que Pedro carregava é que o Senhor faria dele o quê? Pescador de homens. Agora eu quero ver se você vai receber isso ou não, e eu finalizo, tá? Você sabe por que o Senhor vai diminuir a ferramenta e aumentar os resultados? Porque o propósito dele é muito maior do que os resultados que ele vai produzir na sua vida. Então ele precisa te dar condição, ele precisa te dar recurso, ele precisa te dar garantia de sustento, ele precisa prover a sua casa, porque ele está dizendo: eu vou produzir mais resultados para que você tenha mais tempo. Mas por quê? Porque o chamado não é pescar peixe, o chamado é pescar homens, o chamado não é produzir resultados monetários, coisas corruptíveis, mas o resultado é produzir resultados para a eternidade.
O propósito é produzir resultados para a eternidade. Ele vai produzir mais resultados para que você tenha mais tempo para pregar, ter um RG na sua casa, sair para evangelizar, bater nas portas de pessoas que estão aprisionadas, vivendo no pecado, e falar: cheguei aqui, eu tenho uma palavra para a sua vida, e Deus vai te usar poderosamente. Isso que hoje é uma desculpa, vai deixar de ser desculpa. Não, pastor, não posso ter um RG porque eu trabalho até tarde. Aí o que Deus vai fazer? Vai diminuir a ferramenta, aumentar o resultado. Aí você tem que lembrar dessa palavra. Ô Cris, agora eu estou com mais tempo. Preciso de um RG na minha casa, preciso trabalhar, preciso pescar homens. Porque a promessa que o Senhor me deu é pescar homens. Então, se você entender e receber essa palavra, Deus vai acelerar isso na sua vida. Você crê, meu irmão? Você crê que Deus vai acelerar essa palavra na sua vida? Então repita assim: o Senhor vai reduzir as ferramentas e vai aumentar os resultados. Ele não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa de confiança no pouco, porque confiando no pouco, Ele me coloca sobre o muito. Recebe isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou parar de pregar porque o pastor tem um problema, né? Quando pega o microfone, parece que... Mas eu declaro em nome de Jesus, meu irmão. Uma das coisas que eu mais tenho falado e orado é que o Senhor levante colunas financeiras. E a minha oração propriamente não é que Ele traga as colunas, mas é que Ele levante. Então quem estiver confiando na palavra vai viver o resultado da palavra. Quem se colocar na posição que Deus tem chamado a viver, porque não se trata de você receber, trata-se de você permanecer. O nosso maior desafio é permanecer em obediência e constância na palavra. É por isso que em João capítulo 15, verso 17, Jesus vai dizer: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e vos será concedido. Qual é a dificuldade? É permanecer, porque se não fosse, Ele não diria: permaneça. Então Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer. Glória. Deuteronômio capítulo 8, verso 18 vai dizer: saibam, porém, que é o Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. A pesca era o empreendimento de Pedro, era a empresa de Pedro, era o negócio de Pedro. O Senhor produziu tantos resultados na vida de Pedro, que a partir desse encontro e de ter a mente definitivamente transformada, ele agora para de ficar pensando em pescar peixe e vai viver o propósito. Você não vai ver nunca mais na história nem falando que Pedro comeu peixe, porque ele entendeu: aquele que chama é aquele que patrocina, aquele que chama é aquele que prospera, aquele que chama é aquele que garante. Deus está dizendo: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma vocação, então somente confie naquilo que eu tenho com você, que o restante eu faço. Amém. 2, 3 irmãos receberam glória a Deus. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, que possamos sair daqui nesta convicção: o Senhor aumentará os resultados a despeito daquilo que temos em mãos, porque eu creio, Pai, nesta palavra não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre aquilo que o Senhor decide usar para me fazer prosperar. E assim eu oro e declaro esta palavra na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.